Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Vale do Paraíba é destaque em desperdício de alimentos. Brasil sai do vermelho pela primeira vez em 18 meses. Enxaqueca é a 10ª doença que mais incomoda no mundo. Projeto cultural muda a vida de crianças e adolescentes em Pindamonhangaba. E veja também. Verão chegando e as pessoas preocupadas aí em atingir o chamado corpo sarado. Nós estamos recebendo a psicóloga Raquel Vilauta, ela está conosco para refletir sobre esse tema. Até que ponto isso pode se tornar uma coisa saudável ou uma obsessão? Já já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Abrimos esta edição com um dado preocupante. As mulheres estão morrendo mais de infarto. Apesar dos homens infartarem com mais frequência, esse mal, quando acontece nas mulheres, se torna muito mais grave. Elas apresentam sintomas que não são típicos de infarto e algumas só procuram ajuda médica quando o problema já está bem avançado. Para se ter uma ideia, há 40 anos o infarto era considerado uma doença masculina, mas atualmente, a cada 10 mortes por infarto, 4 são de mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o estresse e a dupla jornada feminina, aliados a hábitos prejudiciais à saúde, fizeram com que o número de mulheres vítimas de infarto crescesse 40% em 5 décadas. Para prevenir e diminuir o número de mortes, a ida ao médico é essencial, inclusive para as pessoas sem histórico familiar da doença. O estresse e a correria da vida moderna têm alterado os ânimos de muita gente. Prova disso são os dados alarmantes divulgados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Desacelerar, ter uma alimentação balanceada e praticar atividades físicas são essenciais para evitar o surgimento de doenças cardíacas. Moradora de Pindamonhangaba, Leila Gensiri, com 52 anos, trabalha como coordenadora de setor. No mês de julho, Leila sofreu 2 infartos. Ela nos conta que nunca esperava passar por isso. Foi assustador, porque eu sempre fui uma pessoa saudável e nunca esperava que fosse ter um infarto. Eu tive 2 infartos. O primeiro infarto foi uma dor localizada entre o ombro e o pescoço, uma dor incomodativa. Agora, o segundo infarto, que eu tive em menos de 24 horas, esse foi assustador. Leila fala que após o ocorrido, suas amigas perceberam a necessidade de procurar um cardiologista. Todas as pessoas, é interessante que além de cuidarem muito de mim, se assustarem, foram procurar um cardiologista também, porque acharam que, como eu, que aparentava estar muito bem de saúde, elas também. Então, muitas amigas da minha idade foram procurar um cardiologista. Depois do infarto, Leila diz que evita situações estressantes. É um freio mais puxado, eu tento não me envolver mais com tantas as coisas que eu me envolvia antes, principalmente emocional, que eu acredito que tenha sido o que mais me levou a esse problema de saúde, emocional do estresse, né? O estresse que você acarreta no dia a dia. Conversamos com o cardiologista Antônio Cobas. Ele nos fala dos fatores que têm causado aumento de infartos em mulheres. Questão de mudança comportamental da população feminina. A entrada no mercado de trabalho é um dos responsáveis, de forma que o aumento do estresse, a descarga de adrenalina associada à correria do dia a dia deve ter colaborado com o aumento da incidência de infarto. A questão também da alimentação inadequada, e assim entraríamos com todos os outros fatores que também nos homens são preponderantes e que na mulher não deixam de participar. Aí a questão do tabagismo, do álcool, da obesidade, a questão dos níveis elevados de colesterol, todos esses colaboram assim como no homem, de forma que a população feminina deve tomar cuidado e se precaver.
O Dr. Cobas pontua a diferença nos sintomas do infarto em homens e mulheres. Normalmente, no homem, a maior parte do quadro incide com desconforto e dor torácica, com irradiação para membro superior esquerdo e região de mandíbula e pescoço. Já na mulher, muitas vezes é a falta de ar, um cansaço inexplicável, uma sensação de fadiga intermitente que não encontra uma explicação no seu dia a dia, além de desconforto gástrico. O cardiologista fala de prevenção. A prevenção ela deve ser feita retirando-se os fatores de risco agressores. Então, para aquela que fuma, tem que abandonar o tabagismo, a pessoa que é obesa, perder peso, evitar o excesso de bebida alcoólica. Para aqueles que têm problemas de diabetes, mantê-lo o máximo possível sob controle. A questão dos níveis de colesterol e triglicérides, também sempre que possível controlados. E aí vamos entrar no mais difícil, talvez, que seja a mudança de hábito de atividade física, que vale a pena começar para quem está sedentário, obviamente começando gradativamente, e principalmente o controle emocional. O Dr. Cobas alerta as mulheres para o risco da junção do cigarro e o uso da pílula anticoncepcional. A mulher que fuma e usa pílula anticoncepcional. A junção desses dois elementos, a nicotina com a pílula, ela aumenta em muito o risco de trombose e de quadros cardiovasculares. Isso foi provado por vários estudos internacionais. Dr. Cobas alerta ainda as mulheres em período de menopausa. Existe uma outra situação também que aumenta o risco feminino, que é a questão da menopausa. Infelizmente, com a mudança do perfil hormonal feminino, na concentração de estrogênio principalmente, ele então, quando começa a diminuir a partir da menopausa, ele diminui também o efeito protetor que ele tinha no endotélio, que é o interior das artérias. Então, quando há essa queda do estrogênio, a mulher começa a perder a proteção e ela aumenta, então, a incidência de doenças coronarianas. O prédio do Centro de Especialidades Médicas de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, passa por uma reforma. O expediente não foi interrompido. O prédio do CEM, Centro de Especialidades Médicas, aqui de Pindamonhangaba, está recebendo reformas. O secretário de Obras, José Antônio, nos dá mais informações. Qual foi o investimento? Olha, o investimento aqui é de mais em torno de 1,3 milhão, sendo que 730 mil veio do governo do estado, Geraldinho, e 470 é um aporte da prefeitura, uma complementação. O que está sendo reformado? O prédio todo, a reforma total. Quando foi pedido esse valor, veio 730 mil, a gente tinha um projeto. Mas nós fomos fazer uma revisão do projeto, nós precisamos fazer muitas alterações, parte elétrica do prédio, tinha o fio ainda de pano. Então está sendo trocado toda a fiação, toda a parte do sistema elétrico, todo o piso, todas as portas, banheiro e algumas adaptações de salas, porque a gente tem que atender vigilância sanitária, tem que atender sérios órgãos, então tem paredes que estão sendo demolidas, tem paredes que estão sendo construídas, os banheiros estão sendo adaptados. Então é uma reforma geral, pintura geral, fachada, vai ficar uma fachada mais bonita, mais arrumada. Então o prédio vai ficar novo, tá? E é bom salientar que é um prédio muito grande, você tem 2.200 metros de área construída nesse prédio. Mesmo com as obras, o expediente será interrompido? Não. Nós estamos começando do terceiro andar, segundo andar. Houve algum remanejamento de local no segundo andar. E vamos aprontando o segundo, depois vamos aprontar o primeiro, muda, vai remanejando o local e vai terminar no térreo, que é o lugar principal, mas aí nós vamos estar com 2 andares prontos. E podemos falar também que nós tivemos um remanejamento da vigilância sanitária, que ela foi para outro prédio, já ia mesmo por falta de espaço, e o pessoal que vai vir para o local, que vai vir só depois. Então nós estamos com uma folga de salas, vai dar para fazer todo esse serviço. Secretário, a previsão de entrega é para quando? Olha, essa obra, a ordem de serviço foi dada em outubro, seriam 11 meses de obra. Quer dizer que ela deveria terminar em novembro. Novembro seria o correto. Mas eu acredito que se tudo correr bem no remanejamento, não tiver nenhum fato extra, a gente consegue, essa obra pode ser terminada antes, com certeza. Muito obrigada pelas informações. Thaís Orlovic, repórter setorial. Vamos ao plantão da redação. Um homem morreu e outros 3 ficaram feridos em um acidente nessa madrugada na Via Dutra, no trecho de Pinda. Por volta das 5 horas da pista que segue para o Rio de Janeiro,
2 caminhoneiros colidiram e um deles caiu numa ribanceira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as 4 vítimas estavam dentro da carreta que caiu no local. 3 sobreviventes foram socorridos e encaminhados para atendimento médico. Após um impasse entre a Fiesp e o Sindicato dos Metalúrgicos, a Embraer vai pagar o abono salarial de R$ 4.000 nesta terça-feira para os trabalhadores da unidade de São José dos Campos. O acordo assinado vai injetar mais de 50 milhões na economia de São José, acerto que deveria ter acontecido no último dia 30. Gisele Ferri, repórter setorial. O centro de Pindamonhangaba passa por uma ocupação das principais praças, com o chamado rolezinho. Muitos dos adolescentes e jovens vão à praça apenas para socializar e se divertir, enquanto que outros fazem uso exagerado de álcool e consumo de entorpecentes. Recentemente, a Polícia Militar teve que agir com uma postura mais rígida para conter os ânimos na Praça Monsenhor Marcondes, a principal da cidade, onde o grande número de adolescentes alcoolizados promovia uma pichação e destruição de bens públicos. O resultado foi uma ação da polícia com bombas de gás para dispersar manifestantes. De acordo com o comandante da PM, o capitão Ricardo Prolongati, foi assinado um decreto municipal que visa inibir a venda de bebidas alcoólicas para menores no entorno desses locais. Gisele Ferri, repórter setorial. Um projeto já aprovado em alguns estados prevê que as receitas médicas devem ser digitadas ou escritas com letras legíveis. O objetivo é evitar a venda de medicações erradas e garantir que os pacientes consigam entender direito como devem tomar os referidos remédios. Aposto que você já teve problema ou conhece alguém que teve na hora de interpretar a letra do médico na ida até a farmácia. É uma coisa que a gente volta e meia volta a discutir e que realmente está errado na prática do profissional de medicina. A resolução do Conselho Federal 1658 diz que o médico tem que deixar tudo de forma clara, que o atestado é um complemento da consulta e que tem que haver clareza no texto que é levado à farmácia, até para evitar que, por uma interpretação equivocada, o farmacêutico acabe fornecendo medicação errada para a doença do paciente. Eu acho que está na hora, realmente, da gente convencer aí os nossos queridos e preclaros médicos a escreverem de forma clara ou até utilizarem o computador na confecção dos receituários. Deixem os garranchos para suas respectivas assinaturas, mas mesmo assim com um carimbo que deixe claro seu nome e o CPF. Brasil sai do vermelho pela primeira vez em 18 meses. É o que você vai ver no próximo bloco.